Olá, papai, olá, mamãe, olá, professora, como vocês estão? Olha, eu sou a tia Fatinha, pedagoga, psicopedagoga, e eu estou dando dicas para você de como trabalhar a fluência na leitura das crianças. Como está a leitura de sua criança em casa? Você já tentou ou já observou que ela está lendo um pouco devagar, já que ela já vai para o terceiro, para o quarto ano? Ou ela está lendo fluentemente? Se ela estiver lendo fluentemente, ótimo, é só você incentivar mais esse hábito da leitura. Agora, se ela está tendo um pouco de dificuldade, que é natural, ainda mais que a fase principal da vida dela, que é a alfabetização, esse processo de alfabetização, de repente ela passou nesse período de pandemia, passou em casa. Então, você pode ajudar. Você está de férias, nós estamos de férias, estamos em casa, as crianças estão brincando, mas tira um tempinho. Aliás, vai ser muito saudável para a criança você poder brincar com a criança, você ler histórias para a criança. Eu quero primeiro falar para você o seguinte: a leitura ela é super importante e a BNCC ela está valorizando principalmente a fluência. O que é a fluência? A fluência da leitura é simplesmente a criança aprender a ler e compreender um texto, ler bem, ler com rapidez um texto e ela compreender aquilo que ela está lendo. E ela só vai compreender o texto que ela estiver lendo se ela ler com fluência, ler mais rápido, porque precisa da velocidade para o cérebro não precisar processar como se escreve uma determinada palavra. Tanto é que eu peguei aqui, olha, da BNCC, inclusive para professores, isso aqui é excelente, isso aqui para o professor, quando ele vai fazer um plano de aula, ele ter essa referência, porque isso aqui é um dos códigos da BNCC que vai falar sobre a decodificação e fluência de leitura. Olha como isso é importante. É tão importante que está lá na BNCC. Aí, olha o que vem. Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente por memorização. Então, quando a gente está lendo, a gente lê algumas palavras sem a gente precisar pensar. Por exemplo, bola, eu escrevo B-O-L-A. Não, você olha, você já memorizou aquela palavra e você lê fluentemente. Então, a sugestão que eu dei essa sugestão num dos posts que eu fiz lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá que eu vou dar sempre algumas sugestões para vocês. É esse desse livro, Camilão ou Comilão. Leia a história para sua criança. Agora, se a sua criança está ainda naquela fase que ela conhece apenas letras maiúscula ou de caixa alta, esse livro, para ela ler com você, não é legal. Você pode ler para ela. O principal é o seguinte: a criança precisa de um modelo. O que é esse modelo? O modelo é ela ouvindo alguém ler um texto. No caso, você vai ler essa história. Ao ler essa história, ela vai perceber a entonação, ela vai perceber quem é o personagem que está falando, o que ele está falando, como ele está falando, por quê? Você, quando lê, a gente lê de uma forma diferente de como a gente conta uma história. Esse livro, ele vai falando desse porquê. Ele era muito preguiçoso e ele vai pedindo, sai pedindo com uma cesta na mão, ele sai pedindo aos bichinhos, aos animais que ele encontra pelo caminho, ele sai pedindo uma fruta ou um legume, que ele vê que o animal que ele encontra está trabalhando, porque os animais que ele encontra no caminho, eles estão sempre trabalhando, fazendo alguma coisa, né? Um colhendo melancia, outros colhendo alface, outros plantando. E com isso, ele encheu a cesta dele de legumes, de frutas, de hortaliças. Em cada fase, por exemplo, a melancia, ele ganhou uma melancia. O milho, ele ganhou 5 espigas de milho. Alface, ele ganhou 6 pés de alface. A minha sugestão é você pegar cada uma destas palavras, como alface, milho, melancia,
e fazer isso aqui, fichinhas. Depois que você lê a história para a criança, você faz as fichinhas. Aí, ao fazer essas fichinhas, você pode colocar uma cesta ou no envelope, de preferência numa cesta, para ficar igual o porquinho. Faz de conta que a criança brinca, faz de conta que ela era um porquinho. No caso da criança ainda não conhecer as palavras com letra minúscula, aí você vai fazer todas elas com letra maiúscula, caixa alta. Então, por exemplo, na hora que ela vai encontrar a palavrinha na cesta, ela tira lá na cestinha ou no envelope, ela tira a palavra banana. Se ela já conhece a palavra banana com letra minúscula ou com letra maiúscula, ótimo. Se ela conhece só com letra maiúscula e não conhece com letra minúscula, você também faz as fichas com letra minúscula para que ela possa perceber a diferença da letra minúscula para a letra maiúscula. Estou procurando aqui a letra maiúscula, banana, por exemplo, melancia. Eu achei aqui, ó. Ah, não, a banana está aqui. Olha, aí ela vai ver que a banana está aqui e aqui também com letra minúscula. Letra minúscula e letra maiúscula. Por quê? Esse livro, por exemplo, ele é todo escrito com letra minúscula. Letra de imprensa minúscula. E assim, você pode fazer várias brincadeiras. Como ela vai encontrar? Por exemplo, uma melancia com D2 vai encontrar 2 avelãs. Aí já trabalha-se o plural. Você pode fazer as fichas também com o plural. Porque ela vai encontrar 3, por exemplo, 3 queijos, 4 litros de leite. Isso na história, tá? E aí, olha aqui, você vai fazer a ficha também com o plural. E quando vai falar, por exemplo, do milho, aí você já pode colocar espigas de milho. E ela vai lendo isso. A ideia é que ela vai visualizando cada palavra e vai lendo. Então, quando ela vê banana, ela não vai precisar de ficar pensando, é B com A, ba. Ela não precisa ficar pensando nisso. Ela simplesmente vai ler de uma forma automática cada palavra. E depois você pode também colocar essas palavras em lugares que ela vai passar na altura dela. Por exemplo, você pode colocar essas palavras, coloca com um imãzinho. Se não tiver imã, você coloca com a fita crepe na geladeira, ou no banheiro, ou no quartinho dela. Você pode encapar essas palavrinhas nessas fichas Durex transparente largo, sem capa, e pode colocar em algum lugar onde ela possa. Toda hora que ela passar, ela vai ler. Mas você coloca o grupo de palavras que estão na história. Em todos os lugares. A criança adora repetir história. Ela adora ficar descobrindo as coisas. Ao invés de você ficar brigando com seu filho, com a sua criança, porque ela está mexendo em coisas que ela não deve, proporciona para ela mexer naquilo que vai fazer com que ela cresça, para com que ela desenvolva. Você pode fazer, assim, uma série de atividades com a criança com esse livro. Eu vou deixar apenas essa. Você sortear as palavrinhas que estão no livro, que pode usar outros livros. Vamos supor que você utilize o livro dos 3 porquinhos. Você vai tirar o quê? Você pode tirar o nome dos 3 porquinhos. Palhaço, Palito e Pedrico. Olha bem, Palhaço, Palito e Pedrico começa com a letra P. Você vai colocar com letra maiúscula e letra minúscula. Além do Palhaço, do Palito e Pedrico, tem o Lobo. Além do Palhaço, Palito, Pedrico, tem história, e o Lobo, tem história que trazem a mamãe dos 3 porquinhos. Além de tudo isso, ainda tem a casa que é de palha, a casa que é de pau. Então, você pode pegar as palavras-chave da história, você pode formar um grupo de palavras para que ela possa ler a hora que ela quiser, colocar de forma visível, para que ela possa manusear e ler quando ela quiser. Não é uma coisa que você vai obrigar a criança a fazer. Você vai brincar com ela. Você vai uma hora também brincar falando que você vai falar e ela também vai falar, repetir. Leitura, para você trabalhar a fluência de leitura, a criança precisa aprender a ler
de forma fluente. E essa forma fluente só ocorre a partir do momento que ela leia várias vezes as palavras mais comuns. Por exemplo, a gente fala muito com, a gente fala de, então isso aí ela vai achar demais dentro de um texto. E logo, logo ela já vai ler, sem precisar pensar que com é a palavra C-O-M. Entenderam? Então, papai, mamãe, tenha paciência, tenha tranquilidade e brinque com essa criança. Leia, seja um modelo. Leia para ela. Tá? Seu filho precisa de modelo para ele ter autonomia ao ler qualquer tipo de texto. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.